Um dos lutadores mais querido pela comunidade do MMA, um cara que escreveu sua história no octógono e encarou os melhores lutadores da história do peso pena. Shang Tsung Jung, ou para os mais íntimos, Zumbi Coreano, anunciou a sua aposentadoria do esporte e nada mais justo do que fazer uma homenagem para essa lenda do MMA. Seja muito bem-vindo ao canal Jab Education, um canal de MMA feito de fã para fã. Temos vídeos desse maravilhoso esporte aqui toda semana, então se você é fã de lutas, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No vídeo de hoje, todas as lutas do Zumbi Coreano no UFC. A estreia do Zumbi Coreano no MMA profissional aconteceu em 2007. Depois de acumular um cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota, o Zumbi Coreano foi contratado pelo WEC. E apesar de ter perdido as duas lutas que fez no evento, ele chamou muita atenção quando fez uma luta histórica em sua estreia contra o Leonard Garcia. Quando o UFC comprou o WEC, o Zumbi Coreano foi um dos lutadores que ganhou um contrato com o evento do Dana White. E o Zumbi fez sua primeira luta no maior evento de MMA do mundo em março de 2011. E seu oponente foi o Leonard Garcia, com quem ele já havia feito uma guerra no WEC e perdido na decisão dos juízes. Porém, agora no UFC, o Zumbi fez uma estreia incrível e finalizou o Leonard Garcia no segundo round com um twister, uma finalização muito rara e nunca antes vista no UFC. Depois dessa estreia arrasadora do Zumbi, ele na segunda luta encarou o ex-desafiante ao título Mark Hominick no UFC 140. E ele venceu o canadense por nocaute em apenas 7 segundos, sendo esse um dos nocautes mais rápidos da história do UFC e o nocaute mais rápido da história do peso pena. Na terceira luta, o Zumbi faria seu primeiro evento principal e seu oponente era o diamante Dustin Poirier, que vinha de 4 vitórias em sequência e nunca havia perdido no UFC. Quem vencesse essa luta seria o próximo desafiante ao título do campeão José Aldo. E o Zumbi finalizou o Poirier no quarto round e garantiu a chance de disputar o cinturão peso pena do UFC. Em agosto de 2013, o Zumbi Coreano teve sua chance de se tornar campeão do UFC, e para isso ele precisaria derrotar o assustador José Aldo, que vinha destruindo todo mundo desde o WEC, e apesar do Zumbi começar até bem os primeiros rounds, ele acabou se machucando e sendo nocauteado no quarto round, e assim ele perdeu sua primeira disputa de cinturão, e agora ele iria ficar 4 anos afastado do MMA, já que ele iria ter que cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
O retorno do zumbi coreano ao palco do UFC aconteceu em fevereiro de 2017 e as dúvidas sobre a sua volta eram várias, já que ele tinha ficado muito tempo parado. E ele já voltou fazendo uma luta principal no Fight Night do Texas, encarando o Dennis Bermudez, que vinha de 2 vitórias em sequência. Apesar de receber alguns golpes pesados, o zumbi conseguiu vencer em seu retorno e nocauteou Bermudez ainda no primeiro round. Na luta seguinte, uma luta que entrou para a história. Em um card que fazia referência aos primórdios do UFC, o zumbi coreano fez a luta principal da noite contra o promissor Yair Rodrigues, conhecido pela criatividade na luta em pé. E após 5 rounds de uma batalha em que o zumbi vencia claramente, faltando apenas 1 segundo para acabar a luta, o mexicano aplicou uma cotovelada milagrosa e apagou o zumbi. Após essa derrota, o zumbi voltou ainda mais forte, fez a luta principal de mais um Fight Night, e seu oponente foi o brasileiro Renato Moicano, que havia acabado de lutar contra o ex-campeão José Aldo. O zumbi entrou com azarão para o combate e acabou surpreendendo e nocauteando o Moicano em menos de 1 minuto de luta. Em sequência, ele fez mais uma luta principal e dessa vez seu adversário era o lendário ex-campeão peso leve Frank Edgar, que simplesmente dispensa qualquer tipo de apresentação, e acabava de vir de uma disputa de título e o zumbi não quis nem saber e já anotou mais um nocaute ainda no primeiro round. Na luta seguinte, o zumbi entraria com sede de vingança, já que seu oponente, Brian Ortega, havia agredido um amigo dele, o astro do K-pop Jay Park, durante o UFC 248. E isso deixou o zumbi coreano muito irritado, e ele fez a luta principal do UFC Fight Night 180 contra o Ortega, que havia acabado de disputar o cinturão contra o Max Holloway. Porém, nesse dia o zumbi coreano teve uma das suas piores performances e o Brian Ortega simplesmente brilhou e venceu o zumbi na decisão dos juízes. Após ser superado pelo Ortega, o zumbi lutou contra o Dan Ige no UFC on ESPN 25 e mais uma vez o coreano fazia a luta principal e seu oponente, o Ige, havia vencido 7 das últimas 8 lutas que havia feito no UFC, sendo a última um nocaute devastador em 22 segundos, mas o zumbi mostrou superioridade e venceu o Ige na decisão dos juízes.
Com o nome que já tinha na divisão e com o campeão Alexander Volkanovski praticamente já tendo limpado seus desafiantes, o Zumbi teve mais uma chance de tentar se tornar campeão do UFC. A missão não era nada simples, afinal de contas, o Volkanovski havia derrotado todos os seus oponentes até o momento no UFC, e com o Zumbi não foi diferente. O australiano simplesmente atropelou o coreano e venceu por nocaute técnico no quarto round, e pela segunda vez, o Zumbi não conseguiu se tornar campeão do UFC. Na sequência, o Max Holloway foi escolhido para enfrentar o Zumbi, e apesar do Holloway não conseguir vencer o Volkanovski, ele simplesmente vem derrotando todo mundo que se aproxima do topo da divisão, e essa luta entre ele e o Zumbi é uma luta inédita, e na luta principal do UFC Fight Night 225, o Zumbi coreano foi brutalmente nocauteado pelo Holloway e decidiu se aposentar do MMA. Como vocês viram, galera, o Zumbi coreano só encarou os melhores da história do peso pena. As duas chances que ele teve de disputar o título foram contra José Aldo no auge e Alexander Volkanovski também no auge. No total, o Zumbi coreano fez 12 lutas no UFC, venceu 7 e perdeu 5. E apesar da ótima carreira, fica a pergunta: se ele não tivesse ido para o exército durante 4 anos, quem sabe o que poderia ter acontecido, e quem sabe ele acabou perdendo seu prime time estando fora do esporte. Espero que ele curta a aposentadoria dele, e foi uma honra ver esse cara lutar. Ele sempre dava o seu máximo, ganhando ou perdendo. Muito obrigado pela sua audiência, espero ver você nos próximos vídeos aqui do canal, e deixe aí nos comentários quem deve ser o próximo nesse novo formato do Todas as Lutas no UFC, beleza? Eu vejo você nos próximos vídeos, valeu, falou, tamo junto sempre. Oh,